Boa noite, amigos. Estamos de volta aqui no Grupo Espírita Saber Amar para dar continuidade ao livro Voltei. Queremos agradecer a paciência de vocês. Estivemos ausentes durante um período por questões particulares, mas estamos de volta e gostaríamos de aqui já iniciar nossa reunião com a prece da Jussara. Boa noite, amigos. Com corações saudosos, pedimos à espiritualidade que nos ampare, que permaneça nos ajudando, unindo os nossos lares com sentimento, com pensamento, nas leis do Pai. Que nós possamos, Senhor, dar continuidade no capítulo 19 do livro Voltei, e que possamos dela tirar aproveito para o nosso dia a dia. Que assim seja. Estamos aqui, Jussara, Carlos Malab e Marco Gandra. Na reunião passada, que já faz, a última reunião, né, que já faz um mês, nós fizemos a última transmissão, a última foi no dia 3 de maio, nós estávamos estudando a primeira parte do capítulo 19 do livro Voltei. Nesta primeira parte, nós vimos que o irmão Jacob já estava fazendo algumas incursões no mundo espiritual para ir desenvolver as tarefas de atendimento a que ele se propunha. E ele, nessa primeira parte, ele relata que ele teve um encontro quando ele retornava para casa, para a colônia espiritual onde ele vive, ele encontrou com alguns irmãos que o cercaram e que fizeram agressões verbais com ele e que o ameaçaram. E ele, naquele instante, ele teve uma reação diferente. Ele teve uma reação de entender o que se passava, de orar por eles. E quando ele fez isso, ele sentiu que eles se afastavam dele. Ele não entendeu aquilo, por que eles se afastavam. E ele, então, procurou se aproximar deles, mas eles, então, se afastaram. E ele, mentalmente, convidou ao Bittencourt Sampaio, que foi que deu para ele as instruções dessa tarefa de auxílio aqui na Terra, que ele estava se empenhando, ele pediu ao Bittencourt Sampaio que lhe esclarecesse o que tinha ocorrido, o que estava se passando, né? Então, ele começou a divisar a imagem do Bittencourt Sampaio. E ele vai, então, explicar para ele o que ocorreu. Daí que entra a segunda parte do capítulo, que é essa que nós iniciamos hoje, que é a do capítulo Surpresa Sublime, e trata dos itens 4 e 5, Novo Despertar e Sábio Aviso. Nós colocamos como título a irradiação da bondade. Vocês vão ver que é isso que representa, né, Jussara? Todo o texto, tudo que ele vai comentar é sobre isso aqui adiante. Como sempre, nós selecionamos aqui uma passagem do nosso querido Emmanuel, nosso mentor Emmanuel, que nos traz a ideia de síntese de todo o estudo, né? O Emmanuel sempre tem essa característica, e esse pequeno slide com essas pequenas frases dele vão mostrar o que é o conteúdo de hoje. Então, pedi a Jussara para ler para a gente. É de Emmanuel, está no Reformador, e fala assim: a bondade é a chave da simpatia e do conhecimento, com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Então, a gente pode tirar o entendimento, até está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos nos esclarecem profundamente sobre essa virtude, que é a bondade. A bondade é uma da cabeça de chave das virtudes que deveríamos conquistar, né? Porque toda virtude, ela conquista nossa, né?
A única coisa que Deus nos deu a consciência, o livre-arbítrio, a boa vontade, mas cabe a cada um de nós a conquista das virtudes. E a bondade, Emmanuel nos esclarece, que ela seria a chave, ou seja, aquela que abre caminho para todas as outras, né? Todas as outras virtudes, que com o serenamento, com a felicidade, com a consciência, com disciplina, tranquila, a gente será capaz de conquistar as outras virtudes. Né? E só reforçando, Sara, essa mensagem está em um reformador, revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, de março de 1957, na página 69. E realmente não há como sintetizar melhor a espírito da lição como essa que mensagem de Emmanuel, porque ele fala que realmente a bondade é que vai descerrar a nosso crescimento espiritual, o caminho, né? Vai pavimentar esse caminho para o nosso crescimento espiritual. E foi o que ocorreu com ele, né? O sentimento dele para aqueles que cercavam queriam agredi-lo, né? Pelo que a gente viu, né? O sentimento de bondade, ele desarma qualquer sentimento negativo, pesado, arraigado ainda no mal. A bondade, a virtude da bondade, ela desarma. E isso a gente tem muitos exemplos do Chico, né? Que é o bem, você paga o mal com o bem. Né? Isso. E ele fala lá que essa bondade, né? Ela é a chave também do conhecimento, né? Porque no caso dele, do irmão Jacob, aqueles que o cercavam, ele entendeu que eles estavam em uma fase de irmãos necessitados do esclarecimento. Né? Ele os perdoou sinceramente. Eles procurou do fundo do coração entender aqueles que o cercavam, não como inimigos, mas como aqueles que também tinham deficiências, que também tinham necessidade de crescer, de aprimorar. Então, por isso que Emmanuel sintetizou dizendo que a bondade nos torna mais humanos, mais amigos, mais irmãos, né? Compreendendo o próximo, compreendendo também a necessidade do próximo. É isso que nós temos que exercitar, né, Jussara? Isso que nós temos que nos falta tanto, né? Esse que são aqueles conquistas que temos que realizar aqui na nossa reencarnação aqui na Terra. E é necessário a gente praticá-la, assim, literalmente, todo dia. O que eu fiz que eu posso me chamar de uma pessoa boa? O que eu fiz hoje? Literalmente é uma conquista diária. É um exercício. É um exercício. É uma prática diária. É um exercício. É uma academia, né? Que nós temos que fazer. Academia do bem. Bem, vamos aqui já entrar no que, nesse item 4, é claro que nós usamos aqui alguns extratos do livro. Então, recomendamos a todos que realmente peguem o livro e leem todos os detalhes. Pelo nosso tempo, nós conseguimos pegar aqui alguns extratos que são significativos para a mensagem daquele capítulo, ou daquele tópico. Então, aqui nós já vemos uma manifestação do Bittencourt Sampaio, onde ele vai responder o Jacob sobre essas inquirições que ele fez, né? Por que aconteceu aquilo? Por que esses irmãos se afastaram, né? Ele tinha notado também, ele notou que ele estava emitindo uma luz esverdeada, que, aliás, é característica desse sentimento, né? Essa luz que irradia. E ele tinha notado essa luz esverdeada irradiando dele quando ele fez esse sentimento, essa prece pelos aqueles que o cercavam. E o Bittencourt, então, fala para ele, esclarece. Jacob, disse ele, depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é a substância divina
gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Olha que beleza nessa frase, né? Esse destaque é nosso, nós fizemos esse destaque para esclarecer esse tópico, né? Veja, ele mostra para o Jacob que aquela luz esverdeada que ele estava notando, radiante dele, provinha do quê? Do interior dele, do sentimento, né? Das vibrações que ele irradiava por aquelas criaturas que o cercavam. E por isso que ele diz, e aí nós grifamos, a concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Isso nós vemos também em outros livros de André Luiz, mostrando essa questão da luz que cada um possui. Está ligado ao quê? Essa irradiação. E essa irradiação nós conseguimos notar até que na Terra. Algumas pessoas que a gente nota pela bondade dela, pela simpatia, não é assim, sabe? Que ela irradia uma luz própria. E essa luz são ondas, claro, eletromagnéticas que aquele espírito irradia. E essas ondas trazem àqueles que a recebem a sensação daqueles que a emitem. Então, por isso que quando nós temos uma pessoa muito boa do nosso lado, aquela pessoa que vibra positivo, aquela pessoa que quer o nosso bem, ela transmite essa vibração, nos dá paz, nos dá tranquilidade, traz harmonia para o nosso interior. Por quê? Porque, como diz aqui o Bittencourt Sampaio, essa luz, essa claridade da alma é o quê? É a concentração do amor verdadeiro que nós temos dentro de nós. É claro que, no começo, essa energia, ela é criada com muito esforço, né? Mas depois ela se torna natural. É o pensamento natural que nós temos no bem. Então, ele continua dizendo que isso aí, que essa energia, que essa luz é gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Então, que beleza, isso que nós temos que gerar, né? Ser uma usina dessa de luz, de substância, irradiando para o nosso semelhante. E, aliás, é essa luz também que nós vemos na prece, né? Quando a gente faz a prece, quando a gente pede no passe magnético também, quando a gente vai auxiliar alguém no passe, também essa luz que é irradiada do passista, que é do amor verdadeiro, desejo sincero de ajudar, né? Então, isso que ele destaca aqui. Mas ele continua. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho, e a criatura nova em Cristo vai se formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueça de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua boa vontade, brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas do entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade radiante, segundo os ditames da tua própria alma. Aí ele já deu uma explicação do fenômeno, né? No final ele dá... A princípio ele fala que a transformação, né? O empenho que o irmão Jacó tem durante todo esse livro, né, que ele escreveu, ele empenha em se transformar. Ele compreende a posição do homem velho, do homem aqui na Terra, e se propõe a enfrentar uma nova carreira, né, vamos assim dizer, uma nova empreitada, que se transformar, né? Se transformar para o verdadeiro eu, que até então ele era um homem ainda
confundido ainda dentro daqui do homem da Terra. Mas indo para o mundo espiritual, ele foi muito mais profundo. Ele compreendeu que estava ali faltando a profundidade do amor, né? Que todo amor ele vem carregando responsabilidade, né? Perseverança, e isso ele conseguiu, né? Ele vem demonstrando, conseguindo, pela própria empenho dele, a transformação moral dele. E com isso, o Bittencourt, seu pai, explica que tem consequências. A consequência do empenho dele de se transformar, da renovação sincera, íntima dele, acarreta, claro, a luminosidade do seu espírito. E ele fala assim, dessa transformação do homem velho, né, envolvido com as questões da terra, envolvido com os interesses materiais, né? Embora ele tenha já aqui na Terra o conhecimento da doutrina. E feito muita caridade também, né? Mas ainda estava envolvido aqui na Terra, né? Mas ele falou assim, a criatura nova em Cristo. Ora, a criatura nova em Cristo representa o quê? Representa a criatura nova seguindo os preceitos que Cristo nos ensinou, mas não seguindo da boca para fora, mas seguindo na ação, né? Seguindo no dia a dia, não só em repetir palavras, mas seguindo no exemplo, né? E ele continua na história de falando que essa força dele, né, vai trazer sempre para ele alegrias, né? Vamos ver a continuidade que ele falou desse slide. Você já leu, né? Mas ele tem mais coisa nesse slide, né? Ele esclarece para o Jacó as consequências, né, dessa transformação dele, o que traz de benefício essa transformação. Ele começa a renovar as suas forças, e é por isso que ele começa a irradiar, né, eletromagneticamente. Como pela boa falou, vontade que ele começou ali, né? Os raios de tua boa vontade, né? E aí ele falou que isso ele explica que isso é paulatino. Quanto mais você trabalha, quanto mais você faz, mais você vai desenvolvendo a capacidade sua. É uma força inata da nossa própria alma. A gente nota isso também em algumas ocasiões, na obra de André Luiz, onde ele mostra que ele é convidado pelo mentor, por exemplo, a reduzir a seu perispírito, a luminosidade do seu perispírito. Está isso no livro Libertação, quando eles vão visitar a cidade estranha, eles começam a absorver aqueles fluidos daquela região, né? E está ligado a isso, ao que ele fala que é controlarás tua capacidade irradiante, né? Porque ele, no caso da libertação, ele controlou a densidade do perispírito dele. E ele pôde, então, ser visto por aqueles espíritos lá na cidade estranha e desenvolver toda a tarefa de atendimento que ele fez lá, junto com o mentor. Mas veja que aí ele diz que aquilo que tem um poder de concentração dessa luz é a prece, né? E à medida que isso você coloca na vivência do dia a dia esse seu sentimento, não como um sentimento de obrigação, mas um sentimento de realização íntima, que vem lá do profundo do ser, essa capacidade radiante, então, ela vai se tornar maleável e flexível para o espírito. É isso que ele deixa bem claro, né, para a gente, para entender que todos nós temos essa capacidade. E Jesus até comenta, né? Brilhe a vossa luz, não é isso? Que está lá no Evangelho. É um comentário de Jesus para a gente. Brilhe a vossa luz. E essa luz está onde? Dentro nas nossas disposições interiores. Só nós mesmos podemos fazer brilhar essa luz.
e fazer com que ela escape aí do nosso interior, como uma irradiação mesmo, eletromagnética, física mesmo, até aqueles que nos cercam. E ele dá a recomendação: ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e seja feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que me ofuscava o espírito? Não conseguiria responder. Então, essa é a reflexão dele, né? O Bittencourt, Sampaio dá para ele o esclarecimento, né? De qual que é a atitude que ele tem que tomar. Ora, vigia, movimenta-se no esforço digno e será feliz. Eu me lembrei muito da passagem de Jesus, né? Quando ele foi orar e pediu que os seus discípulos, alguns de seus discípulos, o acompanhassem, né? E orassem com ele, mas que ficassem em vigília, né? E eles dormiram, né? Que é a nossa posição muitas vezes, né? Às vezes nós desejamos orar, temos a obrigação de vigiar, mas dormimos, né? Nos enfraquecemos, desprezamos a oportunidade, e aí perdemos essa chance da nossa iluminação íntima, que deixamos passar esse momento. Por isso é que nós vemos aqui na expressão dele a alegria que ele teve, né? Da surpresa, mas a alegria, por isso que ele chama de sublime surpresa, de notar que ele conseguia já fazer essa pequena irradiação. Né? Então, eu fico imaginando como que deve ter sido ali o sentimento dele com essa irradiação. Né? Mas, aproveitando essa deixa que ele nos forneceu, nós fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, para procurar pegar o subsídio de Kardec sobre esta reflexão que ele fez, trazida para o nosso dia a dia, trazida para a nossa realidade de espírito. Né, Jussara? Então, lê para a gente lá qual que é. No capítulo 17, Seres Perfeito, ele comenta assim: o verdadeiro espírita, e um trechinho fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, esse trecho, né, que ele é muito conhecido no movimento espírita, mas é muito interessante, porque ele não é preconceituoso, né? Ele não fala assim, o espírita que já é de um grande conhecimento, né? Muito estudioso, ou que não é estudioso. Então, ele não classifica de acordo com o conhecimento, inclusive, né? Ele só fala que o verdadeiro espírito é seu esforço. Olha o que o Bittencourt Sampaio falou para o irmão Jacó, como estava muito coerente, né? É o esforço dele que o fez burilar a sua alma, né? Resplandeceu, começou a resplandecer a luz dele. Então, o Kardec é muito inspirado, ele fala que o verdadeiro espírita não é aquele que começou há 30 anos atrás. O verdadeiro espírita é aquele que já começou, desde já, o esforço para transformar. Compreendeu tanto o cerne da questão que já começou a sua modificação moral, o esforço de empregar nas suas atitudes, né? A análise constante. Não é aquele que tem o diploma de espiritismo, então. Que não é aquele que tem já 60 anos de doutrina espírita. É aquele que se esforça, né? Aquele que segue o orar, vigiar, como vimos no slide passado. Né?
Então, esse é o verdadeiro, nem só o espírito, mas é o verdadeiro cristão, né? É aquele que compreende. Porque quando a gente compreende profundamente, a gente por isso que fala, né? É o Cristo que vive em mim, porque eu compreendo tanto, né, que eu já consegui me transformar nas palavras do Cristo. E o outro tópico que ele fala assim, entende a necessidade da transformação moral, mas se esforça para domar as inclinações para más. Conquistar, né? É isso que nós, em síntese, é isso que nós precisamos realizar. Por isso que trouxemos aqui essa colocação de Kardec, né? No Bittencourt recomendou ele, né? Ora vigia, porque precisamos estar sempre atentos. Mas o caminho da transformação moral, o quê? É do esforço. E começa com esforço para a nosso aperfeiçoamento íntimo, né? No nosso dia a dia. Achei bonita também essa relação entre a transformação moral e o esforço que cada um de nós tem que fazer. E não é o verdadeiro espírito aquele que é perfeito, né? Isso que ele mostra lá. Mas aquele que esforça para domar suas inclinações más. Mas Kardec vai adiante ainda, né? E explica também que, nesse capítulo Sede Perfeitos, que ele dá o conceito também do verdadeiro homem de bem, que, aliás, recomendo a todos que procurem lá no Evangelho segundo o Espiritismo esse capítulo, que é o capítulo 17, que ele todo está voltado para nos ensinar a sermos boas pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo tem essa dinâmica, né? A dinâmica da base do conhecimento, que estão os capítulos iniciais, né? Depois, a dinâmica daqueles que já conquistaram a perfeição, os bem-aventurados, está nas bem-aventuranças. Depois, a dinâmica do que nós temos que fazer como indivíduos para conseguir a reforma íntima aos seres perfeitos. E depois, ele faz a dinâmica, coloca a dinâmica do que é a nossa sociedade, o que o nosso convívio social tem que fazer para a renovação do mundo, terminando com as preces, né? Os capítulos de prece. Então, essa é a dinâmica do Evangelho, né? Que o Kardec colocou no Evangelho. Mas essa parte desse capítulo compõe-se dessa necessidade da nossa transformação, da dinâmica da transformação individual de cada um. Né? O Bittencourt, então, continua nesse tópico. Né? Ele vai perguntar ao Bittencourt, que está ali presente ainda junto com ele. Bittencourt, meu amigo, no plano de carne, nossos irmãos, em maioria, guardam errado conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam de crença religiosa e outros possuem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de se aprimorarem a si mesmo, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Ser-me-á permitido dar-lhe notícias da esfera nova? Então, aí a gente vê que ele reconheceu que, quando aqui encarnado, ele não estava verificando essa possibilidade de elevação. E percebeu também aquilo que é o nosso dia a dia, né? Na maioria de nós, que é buscar salvação e elevação, mas através de ritos, né? Através de palavras, sem realmente colocar isso, a mensagem de Jesus, em prática no dia a dia. É como se a gente achasse
que, por falar, nós melhoraremos. É como se achasse que somente por despejar recursos na mão do terceiro, como caridade, que nós alcançaremos a nossa luz própria. Ele mesmo, pelo exemplo dele, mostra que não, que além disso, além de estudar, além de dar os recursos materiais, nós temos que também fazer a nossa transformação íntima no sentido de irradiar o amor ao semelhante de uma maneira legítima, de uma maneira abrangente e da forma que Jesus nos ensinou. Ele continua aqui dizendo a resposta de Bittencourt. Né? O que o Bittencourt falou? Sim, Jacó, concordou atencioso. Será autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enorme perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Aprende a esperar nos serviços edificantes, impessoalizando as boas obras. Guarda-te dos maus desejos de tudo, dizer indiscriminadamente a um só minuto. A ocasião de plantar, cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz, que não convenientemente dosada, pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitados e aceitos no imediatismo da luta humana, e acalma-te sem demora. Muita preciosidade nesses dois slides, né? Dessa resposta de Bittencourt, né? Tanto ele elucida o espírito que vai psicografar, mas serve muito mais para a gente que vai receber as mensagens, né? Então tem muito alerta aí para que a gente possa botar sem muita expectativa, diminuir a nossa ansiedade, porque tudo tem o seu tempo. E ele recomenda também essa questão do correio fraterno, que seria entre o mundo espiritual conosco aqui na Terra, né? Nós vemos que isso é tudo comedido, né? É tudo feito de uma maneira muito específica, através da mediunidade, para que nos incentive, os espíritos superiores nos incentivem, nos promovam as sensações de estudo, de progresso, né? Ele fala para não personalizar as mensagens, né? Isso. As citações, olha que interessante ele fala, né? A citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais na criatura que nos referimos. Né? Principalmente a pessoa inserida aqui na matéria, né? Encarnado, recebe a gente não sabe como que a pessoa vai receber essa notícia, né? Então, ele alertou para que não individualize, né, a uma determinada pessoa só o que você vai dizer. E ele também fala, não coloque questões pessoais, né? Examina isso, trabalha isso como sendo uma forma de contribuir pelos encarnados, mas não de trazer notícias pessoais dele, né? De o que se passa com ele, o com da família, né? Só útil para uma determinada pessoa que você ame muito, mas que seja útil a todos que lerem, né? Uma coisa mais... Isso a gente vê muito lá no Irmão José, a gente vê muito isso, né? Que existe comunicações familiares, existe tudo isso, né? Mas ele estava se propondo a fazer uma comunicação para o grupo espírita,
para o movimento espírita, né? O que ele queria fazer. Relatar tudo que Relatar. aconteceu. Ele fala isso no início do livro, que esse era o objetivo dele no começo, que ele queria fazer isso após o desencarne. Mas ali o Bittencourt, conhecendo essa relação dele, falando que ele, para o grupo espírita, para toda a sociedade, ele devia evitar falar coisas pessoais e sim tocar nas questões que seriam mais importantes para o crescimento espiritual, como ele diz, das pessoas com que ele se relaciona. Né? Então, esse trabalho também ele coloca como sendo um trabalho impessoal, tanto que ele mudou o nome, né? O nome dele é Frederic Figner e ele adotou o codinome de Irmão Jacó, até porque em livros anteriores, né, o Chico teve problemas com isso, com o nome do espírito, por causa dos encarnados, né? Os parentes daquele espírito que desejavam, inclusive até houve um processo quando o Chico Xavier sobre isso, que eles queriam ter os direitos autorais do livro que estava usando o nome do desencarnado. Né? Nesse caso, ele fala para ele se prevenir quanto a isso, né? E prevenir quanto ao uso do nome, as referências pessoais, né? Mas que também tomasse cuidado com o que falasse, aproveitasse bem a palavra e que não ficasse exigindo os resultados de imediato, né? Porque ele falou assim, olha, que a verdade é como a luz, que se não for totalmente dosada, ela pode cegar, ela pode atrapalhar em vez de auxiliar. Isso que os espíritos fazem com isso, né, Jussara? Eles vão nos dando as informações que precisamos, mas não impõem nada, nunca nada mais do que nós temos a capacidade de receber. Né? Então, eles entendem a nossa luta aqui na Terra e as dificuldades que nós temos. E aí buscamos uma palavra de Chico Xavier. E ele está lá no Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, no item 149, a vitória da paz e do amor. E diz o Chico, estamos certos de que nós, os cristãos de qualquer procedência, não podemos esquecer a promessa do Cristo. Estarei convosco até o final dos séculos. A violência, o desamor, a iniquidade são estágios humanos, suscitados pelas criaturas humanas, mas a vitória da paz, do amor entre os homens pertence a Jesus, o Cristo de Deus. Então, temos essa mensagem de Chico, ficamos assim, chegamos ao final do nosso estudo hoje com essa mensagem, e ele diz que realmente nos tempos que nós passamos, onde vemos muita violência ainda, característica de desamor, inquietude, nós devemos lembrar que é Jesus que está no leme. Nós aqui na Terra não estamos abandonados, estamos sobre a sua proteção. Vamos orar, vamos pedir a capacidade de entender todo esse auxílio que vem para nós. Como diz ali, o Chico lembrou, que o Cristo nos disse, estarei convosco até o fim dos séculos. Então, ele está conosco e está no leme. Vamos então, queridos amigos, nesse momento, pedir a todos para nos acompanhar no momento de oração, que todos tenham um recipiente com água junto a si, para que possamos pedir a fluidificação, trazendo aí a essa água, esse líquido, os benefícios para a nossa recuperação física e espiritual. Senhor Jesus, nesse momento, queremos agradecer a todos os esclarecimentos trazidos pela espiritualidade para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Que possamos, Senhor, fazer por merecer todo esse amparo que recebemos, que possamos pôr em prática as tuas palavras. Pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu auxílio, e que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.